Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Mateus 24, a partir do versículo 32. Obrigado, presbítero. Mateus capítulo 24, a partir do versículo 32. O tema da mensagem desta noite, eu vou estar ministrando sobre os sinais da segunda volta de Jesus. Amém? Mateus 24, a partir do versículo 32. Aprendam a lição da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que Ele está próximo às portas. Eu asseguro a vocês que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Versículo 35. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O próprio Senhor Jesus, Ele deixou bem claro, não saber o dia da sua volta, quando a gente lê no versículo 36. O próprio Senhor Jesus deixou isso bem claro. Somente o Pai sabe o momento. Mas nós não podemos esquecer, que quando Jesus falou, que Ele não sabia da sua volta, Jesus ainda estava na terra. Mas quando Jesus chegou ao céu, depois de Jesus vencer a crucificação, com certeza o seu Pai falou o dia da sua volta. Mas Jesus, Ele não fala o dia, mas Ele deixa um grande sinal. E nós precisamos ficar de olho nos sinais. E um grande sinal que nós temos na terra hoje é Israel. Israel e a igreja são as duas instituições estabelecidas por Deus, onde o próprio Senhor direcionou uma palavra para Israel e para a igreja. A Bíblia diz em Amós, no capítulo 9, no versículo 15, que Israel jamais será destruída. Isso significa, se Israel for destruído, a Bíblia se torna uma inverdade. Você concorda comigo? As duas maiores instituições perseguidas na terra é a igreja e Israel. E a Bíblia também vai dizer sobre a igreja, Mateus no capítulo 16, no versículo 18, o próprio Senhor Jesus, Ele libera uma palavra sobre a igreja, dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então são duas instituições que o diabo quer destruir, mas nunca vai conseguir destruir, porque está debaixo de uma palavra. As duas instituições que mais sofreram perseguição nessa terra é Israel e a igreja. E Jesus, aqui em Mateus, no capítulo 24, a partir do versículo 22, Ele deixa um grande sinal da sua vinda. Toda vez que você quiser saber o tempo, a hora, o momento da volta de Jesus, você precisa olhar para Israel. Israel é como se fosse um relógio de Deus na terra. Israel estabelece o momento da vinda de Cristo. E aqui nesse texto, Jesus ele vai deixar bem claro, dizendo o seguinte: quando a figueira brotar, toda vez que se fala o nome figueira, na Bíblia, figueira refere-se à nação de Israel. Inclusive, lá em Oséias, no capítulo 9, versículo 10,
Oséias, capítulo 9, versículo 10, fala da figueira como uma ilustração da nação de Israel. Quando diz assim, ó, quando encontrei Israel, foi como encontrar uvas no deserto. Quando vi os antepassados de vocês, foi como ver os primeiros frutos de uma figueira. Então, toda vez que se falar o nome Israel, Israel se refere à figueira. A figueira se refere a Israel. Aí Jesus está dizendo o seguinte: quando vocês virem que a figueira floresceu, sabeis que está perto o verão. E olha o que diz no versículo 33, Mateus 24, 33, olha o que diz o texto, Mateus 24, 33, assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Vamos lá, vamos entender o texto. Quando foi que Israel floresceu? Israel floresceu em 1948. Vou resumir um pouco da história, já preguei sobre isso. Em 29/11/1947, depois da Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial aconteceu 1939 a 1945, onde nós vivemos o maior genocídio, o maior holocausto que aconteceu na terra, que foi a morte de 6 milhões de judeus, e quem estava por trás de tudo isso é um ditador nazista chamado Adolf Hitler. Ele foi o principal responsável pela morte de 6 milhões de judeus, ele que é o pai do antissemitismo. O antissemitismo defende o ódio, o preconceito contra o povo judeu. Por isso que quando você fala mal dos judeus, você se torna um antissemita, você está tocando na menina dos olhos de Deus, porque todos aqueles que tocam Israel arrumam um grande problema. E assim aconteceu com Hitler, em 1939 a 1945, ele colocou toda uma nação com ódio do povo judeu, e ali morreram mais de 6 milhões de judeus. Mas a partir deste ano de 1945, houve uma comoção no mundo inteiro, e através desta comoção, a ONU entrou com uma resolução 181, para que a Palestina fosse dividida num estado judaico e num estado árabe, o muçulmano. Mas contra a vontade dos árabes, a ONU levou em pauta essa resolução. Isso aconteceu em 29/11/1947. Mas, como houve uma fúria muito grande, uma rejeição pelo Estado árabe em relação a essa resolução, se demorou praticamente 6 meses para que fosse votada a partilha da Palestina. Mas, contra a vontade deles, a ONU, em 14 de maio de 1948, a ONU, através dessa votação, 33 votos a favor e 13 votos contra, Israel se tornou nação. Isso aconteceu em 14 de maio de 1948. Se cumpriu Isaías capítulo 66, no versículo 8, Isaías 66, no versículo 8, que diz assim: quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode-se dar à luz a um povo num instante? Pois Sião ainda estava em trabalho de parto e deu à luz a seus filhos. Se cumpriu esta palavra, o nascimento de Israel em 1948. E se cumprindo também a palavra de Ezequiel, no capítulo 37,
a partir do versículo 11 ao versículo 14, onde o Senhor fala com o profeta, para ele profetizar, e o próprio Senhor então estabelece, vamos lá no versículo 15, Ezequiel 37, versículo 15, ele diz o texto assim, Ezequiel 37, versículo 15, não, volta no 14, por favor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz, palavra do Senhor. Israel foi estabelecida, o nascimento de Israel, a figueira floresceu em 14 de maio de 1948. Então Jesus disse: olhe para Israel, olhe para a figueira, assim que ela florescer, ele vai dizer no versículo 33, 24, 33, que a sua volta está muito próxima. Agora vamos fazer conta agora, vamos fazer conta. Israel nasceu em 1948, 1948, olha o que é que Jesus vai dizer no versículo 34, Mateus 24, 34, olha o que é que Jesus vai dizer, Mateus 24, 34, eu asseguro a vocês, que não passará esta geração, até que todas essas coisas aconteçam. Ele fala da sua volta, e ele está dizendo, ele está falando sobre geração, não passará esta geração, sem que, olha, eu asseguro a vocês que não passará esta geração, até que todas estas coisas aconteçam. Jesus está dizendo, que depois que nascer Israel, depois que a figueira florescer, começa a contagem do relógio profético para sua volta. Vocês estão comigo? Começa a contagem do relógio profético da sua volta. Só que agora ele vai falar algo que a gente precisa pesquisar. Jesus vai dizer que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Nós podemos identificar 3 gerações na Bíblia. A primeira delas, a geração de Adão. O povo vivia 900 anos, 800 e poucos anos. É a primeira geração que a Bíblia fala. A segunda geração que nós encontramos na Bíblia é a geração de Moisés. Viveu 120 anos. É a segunda geração. A terceira e última geração que nós encontramos na Bíblia é a geração de Davi. Davi viveu até os 70 anos. Até os 70 anos. Então Jesus agora, ele vai dizer que não passará esta geração sem que tudo isso o quê? Aconteça. Vamos entender agora, a geração que Jesus se refere, está lá em Salmo, no capítulo 90, no versículo 10. Salmo, capítulo 90, no versículo 10, é a geração que Jesus se refere, que diz assim, olha, os anos de nossa vida, chegam a quanto? Chegam a quanto? 70, ou a 80, para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós o quê? Voamos. Jesus fala agora, essa palavra diz, sobre um tempo, uma geração de 70, e aí ele vai dar um prazozinho. O nosso tempo estabelecido é de 70 anos, mas o que passar disso é enfado e canseira. E está dizendo que nós voamos. Vamos lá no texto agora. Em 1948, para 70 anos,
Que dia vai dar? Qual ano vai dar? 2018. Amém? 1948 para 70 anos. Então essa geração foi no 2018. Só que agora já tem 3 anos depois de 2018. Significa que nós estamos no enfado. Nós estamos no enfado. Pelos cálculos daquilo que Jesus falou, para olhar os sinais, significa que vai chegar até 2028. Ok? Até 2028. Para 2028 falta quantos anos? 7 anos. Agora vamos falar de dados científicos. Não vamos falar da Bíblia. Dados científicos. Foi feito um estudo científico, provado e assinado, estabelecido, que não tem como frear o aquecimento global. Não tem condição. Tentaram, Macron, não sei quem, várias pessoas, vários estudos, tentaram frear o aquecimento global. O sol está se aproximando. Não tem como frear isso. E aí chegaram no estudo, chegaram num cálculo absurdo, que de 2028 a 2030, o mundo vai entrar em colapso. O mundo vai entrar em colapso. Os mesmos cientistas fizeram também um estudo sobre como alimentar as nações. A taxa de mortalidade, ela é menor do que a taxa de mortalidade, ela é menor do que a taxa de natalidade. Significa que nasce muito mais pessoas do que morrem. E no cálculo que eles fizeram, o que a terra produz, isso envolvendo toda a terra, todas as nações, o que a terra produz não dá para alimentar o povo. Eles conseguem alimentar o povo no máximo até 2028. Eu estou falando de dados científicos. Então, se a gente fizer um cálculo, é no máximo aí 7 anos. No máximo aí 8 anos. Diga para o seu irmão assim, olha, diga para ele assim, deixa eu te falar uma coisa. Fala, deixa eu falar algo para você. O pastor não está dizendo que Jesus vai voltar 2028. O pastor está mostrando os sinais que Jesus mostrou. Diga para ele assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Faça planos. Continue fazendo planos. Continue projetando. Como se Jesus fosse voltar daqui a 200 anos. Mas esteja com a sua vida no altar, como se ele fosse voltar daqui a 1 minuto. O que está acontecendo no mundo? É só a gente olhar agora para Israel. Israel é o relógio de Deus na terra. O Estado de Israel, em 1947, eram somente 650 mil pessoas. Hoje em Israel, são 9 milhões de pessoas. O que você quer dizer, pastor? O governo de Israel, durante todo esse período, desde 1947, tem motivado a volta dos judeus para sua nação. Isenção de impostos, muitas oportunidades para abrir as suas empresas, porque é um país que está crescendo muito, é um país que tem a maior tecnologia do mundo, é Israel. Só para você ter uma ideia, Israel hoje alimenta a Europa, em 90% das frutas cítricas consumidas na Europa, vem de Israel.
um lugar que não tem água, se cumprindo Isaías capítulo 27, versículo 6, Israel brotará e alimentará o mundo de frutos, se cumprindo uma profecia. E Deus escolheu Israel, Deus estabeleceu Israel sobre a terra, um país tão pequeno, menor que o estado de Sergipe, cercado por 70 países muçulmanos, que querem destruir Israel todos os dias, mas não conseguem. Por quê? Amós 9,15, Israel jamais será destruído. É como Jesus fez com a igreja, Mateus 16,18, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Por que querem destruir a igreja? Porque senão a Bíblia se torna uma inverdade. São as duas maiores instituições perseguidas, igreja e Israel. Agora vamos olhar para Israel, o povo está voltando para Israel. O que houve em Israel? Essa dispersão que houve durante todo esse período em Israel, os anos que se passaram, a primeira dela foi em 586 antes de Cristo, o Nabucodonosor que destruiu Israel. A segunda delas foi quando os romanos, 70 anos depois de Cristo, aconteceu a segunda diáspora, a dispersão dos judeus, mas isso foi um propósito de Deus, espalhou o povo dele para a terra, só que agora Deus está trazendo de volta, se cumprindo Jeremias 31 no versículo 10, que diz, aquele que espalhou Israel, é o mesmo que está trazendo Israel de volta. Então o povo está sendo trazido de volta para Israel. Em paralelo a isso, Israel e igreja, em paralelo a isso, nós estamos vivendo o que na igreja? Amós capítulo 8, versículo 11, naqueles dias eu vou trazer fome e sede sobre a terra, não fome de comida e nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os filhos pródigos estão voltando para casa, são 40 milhões só no Brasil de desviados, mas da mesma forma que Deus está levando os judeus para Israel, Deus agora está trazendo o povo dele para a igreja. Mas isso tudo porque está sendo construído um cenário escatológico para a volta de Jesus. Para a volta de Jesus. E esse cenário já está praticamente pronto. Então a qualquer momento nós podemos viver o arrebatamento da igreja. Eu queria que vocês glorificassem o Senhor. A qualquer momento vamos viver o arrebatamento da igreja. Só que arrebatamento e segunda volta são situações distintas, são separadas por intervalos, vocês têm que entender isso. Primeiro vem o arrebatamento, depois do arrebatamento que vem a volta de Jesus. Não acontece simultâneo, ok? Arrebatamento é a igreja sendo levada para os ares. Segunda volta é Jesus pisando na terra. Vamos entender isso? Só que nesse intervalo, arrebatamento, volta de Jesus, segunda volta de Jesus, para vir para a terra. Só que o arrebatamento é Jesus levando a igreja. Esse intervalo do arrebatamento com a segunda volta é o conhecido as bodas do Cordeiro. A igreja vai ser levada para os ares. E sabe o que vai acontecer? Apocalipse 19, versículo 7 ao 9. Apocalipse 19, a partir do versículo 7. Olha o que diz o texto. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. A igreja vai casar com o Cordeiro. A igreja é a noiva. Está lá em Efésios 5, 27, fala da igreja. Volta lá, Efésios 5, 27, que fala da igreja como a noiva, que está preparada. Acho que é isso mesmo, Efésios 5, 27. Projeta e depois você volta a Apocalipse 19. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa e o quê? Inculpável. Essa é a igreja que vai ser levada. Volta lá, 19, versículo 7. Apocalipse 19, versículo 7. Coloca o 8. Versículo 8. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos.
versículo 9. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: essas são as palavras verdadeiras de Deus. Seremos levados, o arrebatamento, seremos levados, e aí a gente vai para as bodas do Cordeiro. Aí a Bíblia vai dizer, em João capítulo 14, Jesus disse: já está tudo preparado. Imagina um casamento preparado por Jesus. Imagina uma festa preparada por Jesus, esperando pela sua noiva, e a sua noiva é a igreja. Aí o que vai acontecer? Vai haver o casamento, e a gente vai estar em lua de mel com Jesus lá no céu. Nós vamos viver esse tempo, desta lua de mel com Jesus. E olha o que diz o texto em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 14 ao 17. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Dona Beth, pastora Adna, todos que estão dormindo estão esperando. Todos que morreram em Cristo estão dormindo. E a Bíblia está dizendo: se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com Ele, aqueles que nele dormiram. Estão esperando só um momento. Versículo 15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, o que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. São aqueles que não vão passar por essa morte, a gente vai ser levado vivo, juntos. Meu Deus do céu. Versículo 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, o que estivermos vivos, seremos o quê? Arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. 1 Coríntios 15, 51. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Se o arrebatamento acontecer neste período, pelos sinais, nós não vamos provar essa morte, a gente vai ser levado vivo. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor. Existem 3 tipos de teoria que se pregam: é o pré-tribulacionista, mesotribulacionista e o pós-tribulacionista. O que significa isso, pastor? Tem teólogos que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Existe teólogo que acredita que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. Existe aqueles que acreditam que ela será arrebatada depois da tribulação, pós-tribulação. Mas eu confesso para vocês que eu sou pré-tribulacionista. Baseado em qual texto? Romanos capítulo 5, versículo 9, que diz assim, ó, Romanos capítulo 5, versículo 9. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira vindoura, da ira de Deus. Quando fala da,
tem uma preposição dá. Presta atenção nessa preposição. Não está dizendo que você será livrado na ira. Está dizendo que você será livrado da ira. Então você não vai ter acesso à ira. Então eu acredito que a igreja vai subir antes da grande tribulação. Eu acredito que a igreja vai subir. Agora, depois que tudo isso acontecer, a gente vai estar lá em cima e o pau está comendo aqui embaixo. Está uma loucura aqui embaixo. Porque tem aqueles parentes que falavam que você era aloprado, maluco, doido. E aí daqui a pouco eles vão falar, aquele povo que era doido, maluco, subiu e nós estamos aqui embaixo. Vai ter uma segunda chance. Mas a Bíblia fala que a igreja e o Espírito Santo não vai estar aqui não. Como que vai conseguir salvação? Se a igreja não está presente, nem o Espírito Santo. A única coisa que eles vão ter que se agarrar é porque eles viram que a igreja subiu. Espera aí, meu irmão subiu, minha mãe subiu. Eu tenho que acreditar nisso. Não vai ser fácil, porque vai ser o governo do anticristo. Onde vai ser terrível. Só que esse período, Daniel fala desse período, esse período de 7 anos, Daniel fala sobre isso. Subentende 70 semanas, um período de 7 anos. E o governo do anticristo, tomando conta de tudo. E a Bíblia diz que ele vai se assentar no terceiro templo. O terceiro templo vai ser construído. Ele vai se assentar no terceiro templo, dizendo como se fosse Deus. Ali naquele momento, os judeus vão perceber que foram enganados. Mas Deus tem algo diferente com os judeus. É algo particular de Deus com Israel. Quem somos nós para questionar? E aí, todas as nações, depois desse anticristo, depois que ele se manifesta na guerra de Gog e Magog. É uma guerra que vai vir, uma guerra de Gog e Magog, e ele se manifesta nessa guerra, ele consegue resolver todos os problemas, e ele se torna o cara. E a Bíblia diz que ele vai ser usado com sinais, prodígio, maravilha, como se ele fosse Cristo. A Bíblia vai dizer que ele vai enganar até mesmo os escolhidos. Só que aí tem um detalhe muito importante. Muito importante. Depois que ele se manifesta, vem o mundo inteiro, as nações, para destruir Israel. Aí é o evento chamado Amagedon. Quem já viu falar? É o Amagedon. Vai vir todas as nações para destruir Israel. Só que tem algo muito importante. Quando Jesus ficou 40 dias na terra, e que Jesus foi despedir dos discípulos, Jesus foi para o Monte das Oliveiras, em Atos capítulo 1, versículo 11, ali Jesus, os anjos falam algo muito interessante, quando aqueles homens começam a olhar para cima, aí os anjos dizem assim, olha, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Meu Deus. Subentende, eu estou falando do Novo Testamento, subentende que Jesus vai voltar ali no Monte das Oliveiras. E aí tem um detalhe, depois da lua de mel, depois das bodas do cordeiro, Jesus vem agora, Israel está cercada no Amagedon, aí quando Jesus vem, Zacarias capítulo 14, no versículo 4 e 5, olha o que diz o texto. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale, metade do monte será removido para o norte, e a outra metade para o sul. Versículo 5, vocês fugirão pelo vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel, fugirão como fugiram do terremoto no dia de Uzias,
rei de Judá. Agora vamos lá, olha que interessante isso. Olha o que vai dizer o texto. Então, depois que tiver essa guerra, Israel quase sendo vencido, bomba para lá, bomba para cá e tal. Então, o Senhor, o meu Deus, virá com todos os seus santos. A igreja desce com Jesus. Estamos na boda do Cordeiro, e a igreja agora desce para governar no milênio com Jesus. Você pode aplaudir, glorificar o nome do Senhor? Para finalizar, para concluir, as duas instituições mais perseguidas, Israel e igreja, e o Brasil está vivendo um tempo de perseguição. Por que a China está de olho no Brasil? Por que a Europa está de olho no Brasil? Todas as nações de olho no Brasil? Porque o Brasil é a bola da vez do avivamento. O Brasil será o celeiro do avivamento, do maior avivamento. Inclusive um homem respeitado chamado Billy Graham, ele abraçou a bandeira do Brasil e disse: esta nação vai viver o último e o maior avivamento da terra. Por quê? Porque o Brasil foi o maior responsável por reconhecer Israel como nação. Aí se encaixa em Gênesis capítulo 12, no versículo 3. Aqueles que abençoarem Israel serão abençoados. Então, nesse período da volta de Jesus, que eu acredito que é esse tempo, o que é que Deus vai fazer? Deus vai prosperar o seu povo, para se cumprir Malaquias 3,18, para que as pessoas possam ver a diferença daqueles que servem a Deus e daqueles que não servem a Deus. As nações virão do mundo inteiro buscar refúgio no nosso Brasil, na nossa nação, porque hoje, cristãos, católicos e evangélicos, somos 90%, então o nosso país é um país que ama o Senhor, e o Senhor preparou o Brasil para viver o maior avivamento da terra. Você entende onde Deus te colocou? Você entende por que a igreja está vivendo esse crescimento? Por que a igreja está vivendo esse tempo tão poderoso? E você vai ficar fora disso? De jeito nenhum. Fica de pé. Os sinais estão aí, querido. Só se você não quiser ver mesmo. Os sinais estão acontecendo. Não tem tempo para mais nada, querido. Não tem tempo mais. Está muito próximo, muito pertinho. Você precisa investir mais tempo, gastar mais tempo na sua vida espiritual. Você prospera naquilo que você investe o seu tempo. Em que você tem investido o seu tempo? Será que vale a pena? Começa a fazer uma reflexão. Está valendo a pena? Onde você quer chegar? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo? Não deixe de fazer a sua faculdade. Não deixe de querer crescer na sua empresa, no seu trabalho. Faça isso. Mas nunca se esqueça do seu compromisso como cristão. Jesus está muito próximo, muito. E os sinais estão aí, está tudo acontecendo. Está tudo sendo preparado para o governo do anticristo. Tudo sendo preparado. Para que você seja praticamente monitorado por um governo único. Isso está acontecendo, está muito próximo. Está muito próximo da prisão dos pastores. Está muito próximo de acontecer muita coisa. Mas eu creio
que esse momento, a própria Bíblia diz que o anticristo ele não se manifesta porque a igreja e o Espírito Santo o retém. O anticristo ainda não se manifestou porque a igreja e o Espírito Santo o detém. Se não fosse a igreja no mundo hoje, o mundo seria um caos. Hoje nós somos advogados, nós somos psicólogos, nós somos psiquiatras. A igreja é tudo. As pessoas estão buscando refúgio na igreja. E Deus vai estabelecer, vai manter a igreja dele. E esse é o momento. Porque Deus ele quer alcançar uma multidão. Agora acabou o tempo, querido, de você vir aqui só para assistir culto. É mão na obra, querido. Mão na massa. Chega de ser espectador. Acabou esse tempo. Deus te separou e deixou para esse tempo, porque Ele sabe que Ele pode confiar em você. E Ele te capacitou para isso. Então chega de nhenhenhé, de Bolsonaro, de Lula, não sei o que. Chega disso, querido. Vamos para cima, vamos embora. Tem uma obra para fazer. Perde tempo com essas coisas não. Tem almas para alcançar. Tem vidas para alcançar. O projeto é esse, é salvação. Deus nos chamou para salvar. Esse é o projeto. Então chegou a hora, chegou o momento de você exercer o seu chamado. Tem como você fugir disso? Não tem como. O próprio apóstolo Pedro falou: Jesus, para onde eu vou? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Para onde você vai, querido? Não tem como, você não tem saída, você não tem escolha. É viver 100% para o Senhor. Esses pecados aí que te impedem de viver a plenitude que Deus tem para você, você vai ficar livre dele hoje, em nome de Jesus. Não há tempo mais, tem que ser hoje, a decisão tem que ser hoje, querido. Tem que ser hoje, não é amanhã, não, é hoje. Tudo que te faz pecar, te distancia de Deus. Tudo que te faz pecar, impede de você cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Sem santidade ninguém verá Deus. Se você quer ser essa igreja que vai subir, que vai ser na boda do Cordeiro, tem que ser uma igreja gloriosa, uma igreja santa, irrepreensível. Então não há tempo mais. Você já ouviu muito, já pregou muito para você. E se você continuar com a cabeça dura e não decidir, querido, eu fiz a minha parte como um atalaia de Deus nessa terra. Chegou o momento, chegou a hora de você tomar uma decisão radical. Uma decisão radical de não compactuar mais com o pecado. Deus vai usar muitos instrumentos nesse período, e Deus quer que você seja esse instrumento. Mas essa arma precisa estar polida, estar preparada. Vamos adorar o Senhor.